Tudo na paz? Eu preparei aqui um resumo para você entender direitinho a força da medicina e, bem mais específico, a ayahuasca. Assiste aí comigo. A floresta não fala com palavras. Ela canta, ela sopra, ela revela. Se você fechar os olhos em silêncio e ouvir com o coração, vai perceber que a floresta tem uma linguagem própria. Um idioma que não se aprende nos livros, mas sim na escuta profunda da alma. No bater das asas de um inseto, no som ritmado da chuva sobre as folhas, no aroma da terra molhada, ela está falando. E foi assim, ouvindo com o espírito, que os povos originários da Amazônia receberam seus maiores ensinamentos. A floresta era e ainda é sua mestra, sua guia, sua biblioteca viva. Dentre todos os seus segredos, um deles se destacou por sua força e mistério, a ayahuasca. Mas a ayahuasca não é apenas uma planta. Ela é uma aliança sagrada. É o resultado da união entre duas espécies que, sozinhas, nada fazem, mas juntas abrem portais. O cipó Banisteriopsis caapi, forte, enroscado, resistente. Ele representa o espírito que sobe. É o canal, o eixo, o condutor. E as folhas da Psychotria viridis, delicadas, verdes, femininas. Elas trazem a visão, a luz, a chave. Separadas não têm efeito, mas quando combinadas produzem algo inexplicável. Uma poção que ultrapassa os limites da mente racional e conecta a consciência com dimensões que não vemos com os olhos comuns. A ciência ocidental se pergunta: como eles descobriram isso? A resposta dos xamãs é simples. A floresta ensinou. Eles afirmam que os espíritos das plantas comunicaram essa receita sagrada em visões, sonhos, cantos e estados ampliados de consciência. E que não se trata de uma simples descoberta, mas de uma revelação espiritual. Eles chamam essas plantas de plantas mestres, seres vivos com consciência, com propósito, com missão. Na cosmovisão indígena, tudo tem espírito. As árvores, os rios, os animais, até mesmo a pedra tem alma. E a ayahuasca é uma das mais antigas professoras da humanidade. O nome ayahuasca vem da língua quechua. Aya significa espírito ou morto. Huasca é corda, cipó. Juntas formam a corda dos mortos ou a corda da alma. Mas não é uma corda que te arrasta para o fim. É uma corda que te eleva, que te conecta com mundos invisíveis, que te lembra de onde você veio. É uma ponte entre o visível e o invisível, entre a matéria e o espírito, entre o humano e o divino. Por isso, quando um xamã segura um copo de ayahuasca nas mãos, ele não está apenas oferecendo um chá. Ele está te oferecendo um portal, uma chave, um espelho. Mas não um espelho comum, um espelho da alma. Aquele que não mostra sua aparência, mas sim o que está por trás de tudo aquilo que você pensa ser. Em rituais sagrados na escuridão da mata, ou em malocas circulares, os participantes sentam-se em silêncio, em roda. O fogo arde no centro. E enquanto os cantos xamânicos, os ícaros ecoam no ar, cada pessoa bebe um pequeno copo dessa bebida espessa, amarga, misteriosa. E então, a jornada começa. Mas essa jornada não é uma viagem qualquer, não é alucinação, é revelação. A ayahuasca não mostra o que você quer ver. Ela mostra o que você precisa ver. Muitos pensam que essa medicina serve para ver coisas bonitas. Mas os verdadeiros mestres dizem: a ayahuasca não cura com beleza. Ela cura com verdade. Ela desce ao mais profundo da alma. Revela traumas esquecidos, memórias escondidas, sentimentos negados e também sabedorias ancestrais que estavam adormecidas dentro de você. Porque na verdade você não está aprendendo algo novo. Está apenas se lembrando do que a floresta já sabia. E é por isso que muitos dizem: você não escolhe a ayahuasca,
É ela quem escolhe você. Ela chama, às vezes em sonhos, às vezes por curiosidade, às vezes por dor, mas sempre por propósito. Se você sente o chamado da floresta, se algo dentro de você vibra só de ouvir esse nome, então talvez já esteja na hora de atender esse chamado. A ayahuasca é um espírito antigo, uma guardiã da memória da terra, uma ponte entre mundos e, acima de tudo, uma mensageira do amor universal. Ela não veio para entreter, ela veio para despertar, e assim começa a nossa jornada. Na próxima parte, vamos mergulhar no mistério da bebida sagrada, a química espiritual por trás da ayahuasca e por que ela só funciona quando duas plantas se unem como uma só. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva no canal O Alquimista. E comenta aqui embaixo, você já ouviu o chamado da floresta? Ayahuasca, nome que vibra antigo, que carrega nas sílabas o sussurro da floresta e o eco das estrelas. Vem do Quechua, língua ancestral dos Andes. Aya, espírito, morto. Huasca, corda, cipó. A corda dos mortos. Mas não no sentido do fim, no sentido da travessia. Porque essa corda não te leva à morte física. Ela te conduz ao espaço entre os mundos, onde o espírito conversa com o mistério, onde a alma se despe do corpo e reencontra aquilo que sempre foi antes do tempo. É um cordão umbilical reverso. Não conecta o espírito à matéria, mas sim a matéria de volta ao espírito. Quando a ayahuasca entra no corpo, é como se a floresta começasse a crescer por dentro. As raízes sobem pela espinha, as folhas se abrem nos pensamentos, e o coração floresce, mesmo em meio à dor. Ela não embriaga, não entorpece, ela desperta. Não é um escape da realidade, é um choque de realidade. Enquanto lá fora tudo parece imóvel, lá dentro, mundos inteiros se movimentam. O corpo permanece no mesmo lugar, mas a consciência caminha. Caminha por florestas invisíveis, onde as árvores têm olhos e os animais falam em silêncio. Desce aos abismos mais escuros da alma, onde moram os traumas, os medos, as sombras esquecidas. E também sobe. Sobe às alturas da consciência cósmica, onde a alma se dissolve na fonte e se lembra: eu sou parte do todo. E é por isso que ela exige preparo. Porque não se trata de uma experiência recreativa. É um ritual de passagem. Os xamãs não servem a bebida. Eles sustentam o espaço sagrado. São os guardiões da frequência. Canalizam os cantos, os ícaros, melodias que não vêm da mente, mas de outras dimensões. Cantos que limpam, curam, invocam, protegem. A música não é enfeite, é medicina. Há quem chore, há quem grite, há quem fique em silêncio profundo. Cada um recebe aquilo que mais precisa, e não necessariamente o que esperava. Porque a ayahuasca não trabalha com expectativas. Ela trabalha com verdades. Às vezes cura, às vezes confronta, mas nunca mente. Ela é espelho, ela é serpente, ela é fogo, ela é mãe. Para alguns ela aparece como uma entidade feminina, maternal, firme, acolhedora. Para outros como um jaguar, como uma serpente, como uma energia intensa e indomável. Mas todos sabem, ela vem para mostrar o que está pronto para ser visto. E nem sempre é bonito. Ela pode te levar à infância esquecida, a uma memória de dor, a uma vida passada ou a um encontro com seu próprio ego ferido. Ela pode te mostrar a dor que você negou por anos, mas junto com ela, ela mostra também a saída. E nesse espaço sagrado, onde não há máscaras, o ser humano se vê como realmente é, sem filtros, sem maquiagem espiritual, sem justificativas, a alma nua. E ali, nesse ponto, é onde começa a verdadeira cura. Não há experiência igual a outra. Cada jornada é única. E mesmo que você tome 100 vezes, ela sempre trará algo novo. Porque ela se move com a alma,
não com o intelecto. A ayahuasca é como um rio espiritual. Ela desce do céu para tocar a terra e sobe da terra para tocar o céu. É o cipó que conecta mundos, que liga a raiz ao infinito, a dor à compaixão, o caos à clareza. Ela não traz respostas prontas. Ela te ensina a fazer as perguntas certas. E quando você aprende a perguntar de verdade, a floresta responde, não com frases, mas com visão. E essa visão é o que transforma. Porque uma vez que você vê, não dá mais para desver. Algo dentro de você muda, para sempre. O xamã é aquele que já morreu. Não uma morte física, mas a morte do ego, das ilusões, das máscaras. Ele foi até o fundo do próprio abismo e voltou com luz nas mãos. Não é à toa que nas tradições indígenas, o verdadeiro curandeiro é aquele que passou pela doença, pela loucura, pela escuridão. Porque só quem já conheceu a dor de dentro sabe caminhar com firmeza nos domínios da cura. A ayahuasca conduz cada ser humano por esse mesmo caminho, o caminho do xamã. Não importa se você é iniciado ou leigo, jovem ou velho, cético ou místico. Quando bebe a medicina, você é chamado para dentro do seu próprio inferno pessoal. Não para sofrer, mas para olhar o que sempre evitou. É ali que a mágica começa. Não nas visões belas, mas na coragem de encarar aquilo que dói. Ela te mostra suas sombras, mas também te mostra o porquê dessas sombras existirem. Ela desenterra traumas, mas ao fazer isso, ela também traz a possibilidade de ressignificar. Você pode reviver a dor de um abuso, de um abandono, de uma humilhação profunda, mas ao mesmo tempo sentir uma presença ao seu lado, uma entidade, um animal de poder, um espírito guia que segura tua mão e diz: você não está mais sozinho. É aí que a cura começa. A ayahuasca não é um anestésico, é o contrário disso. Ela te sensibiliza, te reumaniza, te devolve a capacidade de sentir, mesmo aquilo que foi reprimido por décadas. E quando você sente, você libera. As lágrimas vêm, os arrepios, às vezes o vômito, o purge, que não é doença, é liberação. Você não está vomitando apenas um líquido, está colocando para fora culpa, medo, tristeza, raiva, códigos emocionais que estavam alojados no corpo, cristalizados nas células. É uma cirurgia energética, real, profunda e intensa. E ao longo dessa travessia, você encontra memórias que não são desta vida. Vidas passadas, fragmentos de alma, cenas de outros tempos, outros corpos. Tudo aparece não como fantasia, mas como reconhecimento íntimo. Você sabe que aquilo é parte da sua história, mesmo que nunca tenha lido em livro algum. A medicina também pode mostrar o que precisa ser perdoado. E o mais difícil, pode mostrar quem você precisa perdoar dentro de si. Ela pode te colocar frente a frente com seus pais, com versões antigas de você mesmo, com pessoas que te machucaram, mas que também estavam feridas, não para justificar a dor, mas para dissolver o ciclo. Porque a verdadeira cura não é esquecer, é ressignificar. E nesse espaço de expansão de consciência, há um momento em que tudo faz sentido. O sofrimento, as escolhas, as quedas, os encontros e desencontros da vida, tudo parece formar uma tapeçaria maior. Você percebe que nada foi em vão. A ayahuasca te mostra o quebra-cabeça completo, por um instante. E nesse instante, você entende o porquê de estar aqui. É por isso que tantos saem de uma noite com a medicina dizendo que tiveram uma morte e um renascimento. Porque de fato tiveram. Algo morre ali, o personagem, o velho eu, as amarras invisíveis, e algo nasce, a lembrança do ser verdadeiro, a reconexão com o propósito, com a essência. O xamã não é um guru, é um espelho, é um guia de trilhas internas. Ele não cura ninguém. Ele ativa o curador que já existe dentro de cada um.
E a ayahuasca faz o mesmo. Ela te entrega as chaves. Mas é você quem precisa abrir a porta. É preciso coragem, entrega, humildade. Porque não se trata de ver luzinhas ou ter experiências místicas para contar. Se trata de enfrentar a si mesmo, de atravessar o deserto interno e voltar com água viva para compartilhar. E é aí que a transformação verdadeira acontece. Não na visão, mas na ação depois da visão. Na forma como você muda a relação com sua vida, com seus ancestrais, com seu corpo, com o planeta. A cerimônia termina, a fogueira se apaga, os cantos cessam, e então, o silêncio da floresta volta a reinar. Mas dentro de você, algo permanece aceso. A verdadeira jornada começa aqui. Quando os olhos se abrem, mas a alma ainda vibra nas visões. É fácil sentir conexão durante a cerimônia. Difícil é manter essa conexão nos dias comuns. Na fila do mercado, no trânsito, nas conversas rasas, nos desafios diários. A medicina mostrou o todo, mas o desafio agora é viver essa verdade, mesmo no meio da rotina. Integrar a ayahuasca é aprender a ouvir as mesmas pessoas com um novo coração, a olhar para a dor do mundo com menos julgamento, a respirar mais devagar, a se alimentar com mais consciência, a tratar o corpo como templo, a tratar o outro como reflexo. Muitas vezes, a medicina revela o caminho, mas não caminha por você. Ela entrega a chave, mas é você quem precisa abrir a porta e atravessar. Por isso, o trabalho continua. A ayahuasca não é fuga, é revelação. E revelações exigem responsabilidade. A floresta não quer apenas que você tenha visões. Ela quer que você mude suas ações. Você viu o amor que tudo sustenta? Então agora o mundo espera que você viva esse amor. Na forma como fala, na forma como age, na forma como lida com suas emoções. A medicina é um espelho, mas também é um chamado. Chamado para ser mais gentil, mais verdadeiro, mais presente, mais grato. Chamado para cuidar da terra, da água, das plantas, dos animais, dos seus irmãos humanos. Porque agora você sabe que tudo está conectado. A integração é o processo de trazer o céu para a terra, de traduzir o invisível em gestos concretos, de fazer da espiritualidade algo que se manifesta em cada pequeno ato do cotidiano. Não é preciso falar sobre ayahuasca para honrá-la. É preciso viver a sabedoria que ela trouxe. Muitos voltam da experiência com a sensação de missão, de propósito, de que a vida não pode mais ser vivida no automático, de que é preciso alinhar pensamento, palavra e ação. A medicina não quer devotos, quer seres conscientes. Ela não quer te aprisionar em rituais, quer te libertar de dentro. E assim, mesmo meses depois, a floresta continua sussurrando. Nas decisões que você toma, nos relacionamentos que você escolhe manter, na forma como você se trata. Você não precisa voltar a beber, se realmente absorveu o que ela ensinou. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que mostra o caminho, mas aquele que desperta o mestre dentro de você. A ayahuasca não é uma poção mágica, é um acelerador de consciência. Mas o trabalho real é contínuo, é no solo, é no agora. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com aquilo que viu? Porque mais importante do que a visão é a transformação.